Sem dificuldades e com maioria dos votos, o Senado aprova em 2 turnos a PEC Fura-Teto. Agora o texto deve ser votado na semana que vem na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Carolina Berim e Beatriz Oliveira. O texto aprovado pelos parlamentares eleva o teto de gastos em 145 bilhões de reais para permitir o pagamento do Bolsa Família e de outros programas sociais. Pela proposta, esse aumento no orçamento tem validade de 2 anos, 2023 e 2024. Além disso, foi fixado o prazo de 8 meses para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviar ao Congresso um novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. O texto define que o presidente eleito tem até agosto para encaminhar ao Congresso um projeto de lei complementar para instituir um regime fiscal sustentável e garantir a estabilidade econômica do país. Após a aprovação em primeiro turno, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, fez uma sugestão de mudança no valor do teto de gastos. Que por mais que nós limitemos a 100 bilhões, por mais que nós limitemos a 1 ano e não 2, o governo que inicia o ano que vem vai ter recursos de sobra, vai nadar em dinheiro. O relator do texto, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, criticou a sugestão e disse que a alternativa de subir o teto em 145 bilhões já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no dia anterior. Nós precisamos, para ter a mesma execução orçamentária de 2022, de 140 bilhões de reais para o ano que vem. Isso nós estamos dizendo exclusivamente para cumprir com as brasileiras e brasileiros que precisam do Auxílio Brasil, aprovado inclusive aqui na véspera das eleições por todos nós do Congresso Nacional. Também foi rejeitado o destaque que sugeria a redução no prazo da proposta. Ao todo, 64 parlamentares votaram a favor e 13 contra a PEC. Um dos que rejeitaram o texto foi o senador Flávio Bolsonaro. Essa PEC ela é irracional, tanto do ponto de vista técnico e econômico, quanto do ponto de vista político. É um grande tiro no pé do Congresso Nacional. Após a divulgação do resultado, o senador Randolfo Rodrigues, integrante do grupo de transição, negou que a proposta represente uma ameaça à responsabilidade fiscal. Nós estamos ajustando o teto para a circunstância atual. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados e deve ser votado na próxima semana. Para comentar os assuntos de hoje do Jornal da Manhã, segunda edição, a gente convida já o Diogo Schelp. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Diogo, o plenário aí do Senado Federal aprovou o texto base da PEC da transição no primeiro turno. O texto recebeu o apoio de 64 dos 81 parlamentares, eram necessários 49. Essa proposta aí votada ficou muito aquém do que o governo pretendia? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, a PEC basicamente tratoraram no Senado, né? A expectativa era de uma votação um pouco mais apertada e a votação acabou sendo favorável, né? O número de senadores que votou favorável bem acima do que estava, inclusive, sendo calculado ali nas articulações políticas. Então foi sim uma grande vitória. E lembrando que o valor que foi aprovado é até próximo daquele que estava sendo cogitado inicialmente, se a gente considerar aí os mais de 23 bilhões de reais que também estão sendo colocados fora do teto de gasto em relação a excesso de arrecadação, né? E inclusive permitindo que isso seja feito já para o orçamento de 2022, no próprio governo Bolsonaro. Então tem mais 23 bilhões aí já no orçamento deste ano que acabam podendo ser utilizados acima do teto de gastos. Então foi uma vitória sim no Senado e isso dá impulso, dá força para a aprovação dessa PEC lá na Câmara dos Deputados. A gente vê aí nas argumentações dos senadores, principalmente do relator, né, aquela velha história de esconder o fato de que essa PEC, com esse valor, vai muito além de permitir os R$600 do Bolsa Família e daquele adicional para as famílias que têm filhos, né? Ele realmente é uma PEC que estoura o teto também em outras instâncias, em outros gastos. Então, é uma vitória para o governo, abre espaço aí
um espaço bastante grande no orçamento para o ano que vem e para o ano seguinte. Então, é nessas condições que começa o próximo ano, e com as preocupações corretíssimas em relação à situação fiscal do Estado brasileiro. Hoje a gente recebe também o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, professor, um bom dia. Bom dia, Cláudio, um prazer falar na Jovem Pan. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Professor, a PEC agora vai ser encaminhada aí à Câmara dos Deputados, onde também vai precisar ser submetida a 2 turnos de votação em plenário, com a exigência do apoio aí de 3/5, ou seja, 308 votos dos 513 integrantes da Casa Legislativa. Qual a expectativa? A votação lá na Câmara agora pode ser mais complicada ou não? Bom, Cláudio, eu penso que não. Você tem razão, toda mudança constitucional demanda 3/5. Porém, como o Diogo falou, o novo governo, inclusive, já mostra uma força, isso é natural, né? Logo depois das urnas. Acredito que possa existir alguma demanda dos deputados de fazer pequenas alterações, mas a minha expectativa é que na semana que vem, muito provavelmente, a PEC seja aprovada também na Câmara dos Deputados.